E aí galera, meu nome é Cássio Sanches. A gente vai receber aqui um convidado especial. Ele é cartunista, publicitário, amante de cachorros e jurado em Cannes. Eco Moliterno. E aí, Eco? Beleza? Tudo bem, cara? Tudo bom? Prazer. Tranquilo? Obrigado por ter vindo aí. Nosso sofá voador. Né? Cara, você começou sua carreira como ilustrador, é isso? Ilustrador, na verdade, você começa desde sempre, né? Todo mundo nasce ilustrador. Nada mais é do que uma criança que não parou de desenhar. Legal. E qual é a ilustração mais importante? Alguma que o público conhece? Cara, eu acho que de toda a minha carreira foram as capas que eu fiz para Veja em 2016, a edição de final de ano. E foram 4 capas sequenciais. Era uma versão do Guernica, né? O Guernica já por si só é um formato mais horizontal, né? Que o Picasso, que não cabe na capa, Picasso né? quis imitar uma tela de filme, por isso que é preto e branco, que os filmes eram preto e branco. Ele quis que as pessoas vissem o que estava acontecendo em Guernica, na Espanha, na Guerra Civil, uma cidade que foi bombardeada. Então ele fez esse cenário caótico. E 2016 foi um ano caótico no Brasil, aconteceu de tudo, né? E aí o desafio foi fazer 4 capas sequenciais, né? Foram capas colecionáveis, digamos assim, cada um tinha personagens diferentes que quando você colocava lado a lado viravam A mesma revista com 4 capas, né? Sim, e as pessoas podiam escolher a capa que elas queriam. Primeira vez que foi feito isso, né, numa revista desse porte, né, com uma tiragem de mais de 1 milhão de exemplares só para assinantes. E foi muito bacana, e é um desenho que todo mundo viu, né? Essa Eu vi, coisa tem da capa. a mordida do vampirinho no pescoço dela. Sim, tem uns segredinhos escondidos ali, uns easter eggs. E como veio a sua crescente na publicidade? Eu prestei a ECA na USP, entrei em publicidade e ainda assim mantive o meu lado de ilustrador. Quando eu entrei lá na ECA, um dos meus amigos de faculdade, ele era estagiário da Grow. E desde pequeno eu gostei de criar jogos de tabuleiro. Que até então eram as coisas interativas que existiam, né? Antes do digital, a única coisa interativa era um jogo de tabuleiro, para você mexer e, enfim, influenciar ali literalmente na regra do jogo. E eu tinha um jogo de futebol, porque sempre me intrigou por que no país do futebol não tinha um jogo de tabuleiro de futebol. Tinha um só, que é engraçado, um jogo que chamava Scratch. Foi criado pelo Chico Buarque, uma loucura, né? Disso. Mas ainda assim era um jogo que era mais os bastidores do futebol, a negociação dos jogadores, e não o jogo em si, né? A coisa tática do futebol. E eu criei um jogo, passei a jogar com os amigos, e esse, meu amigo Juliano, que trabalhava na Grow, que hoje é diretor de filme, inclusive, ele falou, você não quer levar o seu jogo de futebol lá na Grow? Então eu fui lá, eu tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos, e eu fui jogar com o pessoal da Abril Marcas, e foi das cenas mais surreais da minha vida, porque eu era novo, e aqueles caras engravatados, eu peguei um terno do meu pai, fui lá, né, um blazerzão, e eu jogando com eles um jogo, né? Então eu falava, agora você chuta pro gol, joga o dado, anda 3K, meio explicando a regra do jogo, eles gostaram, e a partir daí eu passei a criar outros jogos de tabuleiro para a Grow. Então eu virei um criador de jogos da Grow. E a Grow, em parceria com a Abril, ela tinha espaços publicitários nas revistas da Abril para anunciar os respectivos jogos. E na Placar, tinha um espaço para anunciar o jogo da Placar. Só que a Placar não tinha uma agência de publicidade para quem fizesse. Então eles estavam lá, eu estava um dia na Grow lá, vendo os detalhes do jogo, e os caras estavam falando, pô, a gente tem que ver o anúncio, como é que vai ser tal. Eu falei, quer que eu crie? Eu estudo publicidade, eu posso criar o jogo. Eu criei o jogo de tabuleiro, eu criei o anúncio. Aí foi o primeiro anúncio que eu publiquei na vida, os anúncios para anunciar o jogo que eu tinha criado. E além disso, quando eu estava na USP, teve uma campanha contra o trote, porque o ano anterior tinha morrido um estudante na faculdade de medicina, um cara que morreu afogado, enfim. Uma história super triste. E no ano seguinte, eles resolveram fazer uma campanha contra o trote. A USP nunca tinha feito isso. Muito pesado os trotes, né? Eram muito pesados, nunca tinha se falado disso publicamente, era uma coisa, enfim, meio de bastidores, meio escondida, e a USP resolveu, o reitor da USP resolveu, vamos fazer uma campanha contra o trote. E sugeriram de fazer uma concorrência entre os alunos de publicidade para ver quem fazia essa campanha. E eu fiz uma campanha que era muito impactante, eu peguei um amigo meu, o Thompson, que estudava comigo, fui raspando a cabeça dele e fazendo umas fotos bem impactantes. Era muito a época do Oliviero Toscani, daquelas campanhas da Benetton, que tinha aquelas imagens fortes, que era muito década de 90 influenciando a gente. Eu fiz uma campanha numa cabeças raspadas, assim, e fiz uns títulos impactantes, enfim, que chamavam a atenção. E uma campanha chamava Trote, deu outro fim a esse começo. E ganhou essa campanha, virou outdoor pela cidade inteira, e aí eu ganhei um destaque na mídia.
E aí eu comecei a receber propostas de agências para trabalhar. Até então eu não cogitava trabalhar em agência. Eu achei que eu ia ser ilustrador e ia fazer, enfim, outras coisas, criar jogos de tabuleiro. Mas foi me direcionando para isso. Como eu tinha morado na Dinamarca, lá eu tive contato e tive a sorte de ir para lá no ano que a internet virou aberta. É isso que eu ia te perguntar, você escolheu a Dinamarca já pensando nisso ou foi uma Não, coisa por acaso? Foi uma coisa maluca, assim, porque a minha irmã, mais velha que eu, tinha feito intercâmbio para o Canadá. Eu achava que intercâmbio era só para o Canadá, Austrália, Estados Unidos, todo mundo vai para esses lugares, né? Sim, por isso... Aí eu cheguei lá, o cara me deu a lista inteira de todos os países. Aí tinha Holanda, Suécia. Eu falei, mas tem para esses lugares também? Ele falou, tem. E desde pequeno eu gostava da Escandinávia, porque eu sempre gostei muito de Lego. E eu lembro das embalagens de Lego, que tinha aquelas coisas escritas em dinamarquês, holandês, isso é que eu ficava comparando os três, né? Porque é meio parecido, mas não é. Eu tinha essa fascinação, fora as loiras, né? Porque eu tinha 16 anos, tem as loiras suecas, dinamarquesas. Então eu pus Suécia, Dinamarca e Holanda, eu acho uma coisa assim. Pra Suécia não abriu vaga, mas pra Dinamarca abriu e eu fui pra lá sem saber falar bom dia, não sabia falar nada. Tive que aprender na marra. Só que eu dei a sorte. Os escandinavos, eles sempre foram muito avançados em relação à tecnologia, principalmente a internet. Até hoje eles são, né? Os suecos, o Skype é da Suécia, tem um monte de coisa. Sim, que naquela época lá. eles já eram nessa velocidade, né? Já eram, e foi o ano que abriu a internet comercial, 95. E por causa disso, na escola que eu estava, eles criaram uma aula de internet, para ensinar a internet, uma coisa nova. Eles falaram, tem uma coisa que está vindo aí que tende a ser grande. E é engraçado que eu cheguei lá, eu saí do Brasil, não tinha internet aberta. Eu cheguei lá, tinha aula disso, eu não entendia dinamarquês direito. Nossa, internet eu lembro que eu falei, ainda. eu lembro que eu, falando uma vez com meus pais, eu falei assim, vocês não sabem, tem um sistema aqui que conecta os computadores, chama internet. Eles falaram, não, mas tem aqui também. Começou esse ano, eu achei que era uma coisa lá deles. Eu tive aula disso na faculdade. E quando eu comecei a receber proposta das agências, por causa dessa exposição que eu tive, eu recebi também de uma agência digital, de trabalhar na agência Clique, uma agência de publicidade. Né? Antes eu já tinha trabalhado num portal, eu fui contratado nesse começo da internet. É engraçado que eu tinha um cargo no portal que eu era redator e ilustrador. Eu fazia a charge do portal, criava os jogos online do portal e também fazia as peças, né, a redação dos títulos, dos banners. E aí a agência Clique, foi a primeira agência da internet, me chamou para trabalhar lá e eu resolvi apostar nisso, porque isso é uma coisa nova, eu acho que a internet é uma coisa que vai ser grande. Aí o resto é história, eu fui crescendo na agência Clique, aí depois fui para outras agências, até que do online eu migrei para o offline, fui vice-presidente de criação da África nos últimos 7 anos, aí fiz campanhas para TV, enfim, coisas de grande impacto para a massa. Então eu dei essa sorte de entrar no mundo digital meio sem querer. E aí não saí mais. E aí usei isso como um atalho na minha profissão. Legal. Quais propagandas que eu já vi que você criou? Eu acho que algumas, né? Acho que talvez a mais famosa seja do João Santana, falando lá da Head & Shoulders, que enfim, a gente fez uma série de filmes, né? Até o Filé ajudou a fazer alguns aqui com a gente. Fiz campanhas para o Itaú muito grandes, a própria campanha das velhinhas do Itaú, que foi filme de final de ano. Fiz uma campanha para o Oral-B, que a gente fez o primeiro strip da Gisele, que o produto chamava White Strip, que era uma tira para branquear os dentes, e a garota propaganda era a Gisele. Então por que não fazer o strip da Gisele? Fizemos o strip da Gisele. Fiz campanhas com Federer para a Gillette, fui lá para Dubai filmar o Federer. Você foi eleito o segundo publicitário mais admirado por profissionais do marketing. O que temos que fazer para você se tornar o primeiro? Engraçado que isso nem era uma ambição, foi uma surpresa super bacana, porque o primeiro lugar nessa lista é o Nizam Guanais, que até então era o meu chefe, a gente trabalhava muito junto. E depois de mim tinha nomes como Washington Oliveira, caras que eu estudei na faculdade. Então eu nunca imaginei que em alguma lista de qualquer coisa eu estaria à frente desses caras. Óbvio que, né, que tem um lado da publicidade de se autocelebrar muito, né? Então você tem que, óbvio, ficar honrado com isso, mas também não acreditar muito nisso, porque essas coisas são muito efêmeras, muito passageiras, né? Você tem que continuar seguindo o caminho que você acredita, independente desses rótulos, desses prêmios. O que falta para você fazer de trabalho? Qual seria uma boa... Por exemplo, esses produtos aqui fui eu que desenvolvi. Olha, são monstrinhos? São monstrinhos. O que você acha que eu conseguiria fazer para alavancar minhas vendas online? Pô, muita coisa. Legais, cara. Sempre que você cria para qualquer produto ou serviço, ainda mais hoje, né, com a internet,
A dica, independente do que seja para os teus monstrinhos, seja para uma marca, um banco ou para qualquer coisa, é encontrar a verdade que tem por trás disso. Porque nada vende melhor do que algo verdadeiro. Né? Muita marca tenta criar as pseudo-verdades e hoje em dia elas caem logo. Como é ser jurado em Cannes? É tipo de jurado do Silvio Santos? Fala pra galera que de repente as pessoas não sabem como funciona, aí você puxa uma sardinha para os brasileiros? É bem diferente. A gente puxar a sardinha não dá, porque se a ideia não é boa, não tem como você salvar. Então, acho que uma função do jurado, principalmente, é explicar para os outros países, né, para os membros do júri de outros lugares, por que essa ideia é tão poderosa para o país onde a gente vive. Falando em puxar sardinha, eu estou sabendo que você é um membro do conselho editorial da Venice. Sim. Você podia me ajudar a puxar uma sardinha pro meu programa? A galera aí da produção tá sempre falando mais do programa de culinária do meu amigo Dário Costa. Então, se puder me dar uma ajudinha, eu agradeço. Mas esse aqui é muito melhor, não tem nem dúvida. Produção, tem um botão aqui que eu não sei muito o que acontece alguma coisa e você já conhece a turma aqui, como é que funciona por trás da câmera, né? Eu vou levar algum susto. Né? Eu também, porque eles não me contam aqui. Acho que o foco principal é dar o susto em mim e não no convidado. Ih, rapaz. O que será isso? Hej, så AK, hvordan går det med dig? Ah, er Jeg det kan lige fint? fortælle Carsten Sørensen, at han er slet ikke surfer, og at Dario Costa bliver den største stjerne i den her kanal. Ah! Hvordan har du det? Kan du høre mig? É uma gravação? Eu não queria conversar com ela. Isso é dinamarquês. Essas traduções do Google não são as melhores. Vanguarde, Ven. Ven é amigo, né? De Venig é a abreviação. Como você está, amigo? Modo Fortel Cássio Sanches é de Hannes Leque Ike Surfer. Você tem que falar pro Cássio Sanches que ele não sabe surfar. É um dinamarquês que escreveu isso aqui. Cara, onde você acha que o Brasil está posicionado na publicidade mundial? Ah, entre os primeiros, sem dúvida. E não só na publicidade, mas em criatividade, né? O Brasil tem esse dom, né, natural de criar. Eu acho que a coisa do improviso do brasileiro é imbatível. Né? A gente é pronto para criar a qualquer hora. Né? Você vê no próprio futebol, né? Por mais que tenha esquema tático, o Neymar faz as coisas, ele inventa. Esse é o diferencial do brasileiro. Esse é em tudo que a gente faz, no surf, em qualquer coisa. Eu acho que isso sempre será um diferencial do brasileiro. E numa profissão onde o combustível é a criatividade, a gente acaba se destacando mais. Legal. A gente vive com isso todo dia, Sim, né? o dia a dia, né? Quem não é criativo não sobrevive no Verdade. Brasil, né? Não importa em qual área. E além de ilustrador, publicitário, gente boa, ouvi dizer que você joga bola pra caralho. Já joguei melhor, faz tempo que eu não jogo. E que não gosta de perder em campo. Não. Na fico publicidade bravo. é assim também? Acho que também, eu sou, apesar de ter esse jeito tranquilo, eu sou muito exigente, principalmente comigo mesmo. Legal. E daqui a 10 anos, onde que você imagina estar? E com quem? Boa pergunta. Com filhos, com a minha esposa, com meus cachorros, na minha casa lá em Aldeia da Serra, onde eu descanso. E eu acho que a minha trajetória vai ser, eu comecei ilustrador, eu vou fazer um monte de coisa no meio e vou terminar ilustrador. Para mim é uma paz, assim, porque a coisa do papel em branco, para mim sempre foi muito mágico, né? Apesar de eu trabalhar sempre com digital, eu sempre mantive essa coisa de fazer à mão. Primeiro para ter o original, escaneio mais quadros originais, e outra para ter a sensação do papel em branco, porque quando você olha para um papel em branco, a gente acha que não tem nada, para mim tem tudo. Qualquer coisa que eu quiser tá ali, eu só tenho que selecionar o que eu vou tirar dessa vez. Então, uma rapidinha agora pra gente finalizar. Bora. Ziraldo ou Maurício de Souza? Então hoje eu diria que empataria os dois. Legal. Nizam ou Washington Oliveto? Nesse caso eu escolheria o Nizam porque eu tive mais contato. Sim. CD do Justus ou a coletânea do Tiririca? Putz, coletânea do Tiririca. Facebook ou Instagram? Os dois, né? Inclusive são da mesma empresa e eu acho que são complementares. Eu arrisco a dizer que cada vez mais o Instagram tende a ser um Facebook do futuro. Ponta direita ou volante? Eu sempre fui volante. Nunca tive pique, eu sempre fui de armar a jogada e tentar não levar gol. Sempre foi a minha função. Camisa 6. Sempre Criatividade. Sim. Bom, esse aqui é o Eco Moliterno. Muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Prazer em te conhecer. Prazer foi meu. Obrigado aí. Valeu, galera. Até a próxima.
Velkommen.